Você já se perguntou o que realmente acontece nos momentos mais profundos do seu jejum? Não estamos falando apenas das primeiras horas, mas daquele ponto crucial onde seu corpo, sem a ingestão constante de alimentos, é forçado a reavaliar suas fontes de energia. Para muitos, o jejum intermitente é uma ferramenta para emagrecimento, mas poucos compreendem a orquestra bioquímica que se desenrola internamente, especialmente quando as reservas de glicogênio começam a esgotar. É nesse palco metabólico que a verdadeira mágica acontece, e é aí que a chave para queimar aquela gordura profunda e teimosa é ativada. O problema de saúde real que muitos enfrentam é a dificuldade em perder gordura persistente, mesmo com dietas e exercícios. Isso muitas vezes se deve a um metabolismo que está constantemente operando com base na glicose, sem nunca ser desafiado a buscar outras fontes de combustível. Nosso corpo é uma máquina adaptável, projetada para a sobrevivência, e a capacidade de alternar entre diferentes combustíveis é uma de suas maiores proezas. No entanto, o estilo de vida moderno com acesso irrestrito a alimentos raramente permite que essa flexibilidade metabólica seja plenamente explorada. Quando iniciamos um jejum, o corpo primeiro utiliza a glicose disponível na corrente sanguínea. Em seguida, ele recorre às suas reservas de glicogênio, armazenadas principalmente no fígado e nos músculos. Essa fase inicial, que geralmente dura entre 8 a 12 horas, é a mais conhecida e, para muitos, é onde o jejum termina. Contudo, os benefícios mais profundos e transformadores para a queima de gordura e a saúde metabólica só começam a se manifestar após o esgotamento dessas reservas. É exatamente nesses momentos finais das reservas de glicogênio que o corpo se vê em uma encruzilhada. Sem glicose fácil à disposição, ele é obrigado a mudar sua estratégia energética, buscando uma fonte de combustível mais abundante e eficiente para períodos de escassez: a gordura armazenada. Essa transição não é apenas uma mudança de combustível, é uma reprogramação metabólica que tem implicações profundas para a perda de peso, a clareza mental e a longevidade. Se você quer desvendar os segredos do seu metabolismo e como otimizar a queima de gordura, fique comigo até o final. Se inscreva no canal e ative as notificações para sempre ser avisado quando postarmos novos conteúdos. Você vai se surpreender com o que acontece nos momentos finais do jejum. Não se trata de privação, mas de ativação de mecanismos internos poderosos que a ciência moderna está apenas começando a decifrar completamente, oferecendo uma nova perspectiva sobre como podemos utilizar o jejum intermitente para alcançar uma saúde funcional duradoura. Conforme o jejum se estende além das 12 a 16 horas e as reservas de glicogênio hepático se esgotam, o corpo entra em um estado metabólico fascinante e altamente eficiente, conhecido como cetose. Este é o ponto onde o fígado começa a converter gordura em corpos cetônicos, beta-hidroxibutirato, BHB e acetona, que se tornam a principal fonte de energia para o cérebro e outros tecidos. É uma adaptação evolutiva notável, permitindo que nossos ancestrais funcionassem de forma otimizada mesmo em períodos de escassez. A pesquisa atual sobre cetose e jejum intermitente tem demonstrado que essa mudança não é apenas sobre queimar gordura, mas sobre uma otimização energética em nível celular. Estudos peer-reviewed indicam que os corpos cetônicos são uma fonte de combustível mais limpa e eficiente do que a glicose, resultando em menos radicais livres e maior produção de ATP, a moeda energética das células. Isso se traduz em mais energia, melhor foco mental e uma sensação de bem-estar que muitos relatam durante o jejum prolongado. O mecanismo científico por trás disso é complexo, mas elegantemente simples. Com a ausência de ingestão de carboidratos, os níveis de insulina caem drasticamente. A insulina, um hormônio de armazenamento, é o principal inibidor da queima de gordura. Quando seus níveis estão baixos, o corpo recebe o sinal para liberar ácidos graxos dos depósitos de gordura. Esses ácidos graxos viajam até o fígado, onde são transformados em corpos cetônicos, que então circulam pelo corpo, alimentando células que antes dependiam exclusivamente da glicose, inclusive o cérebro.
A evidência disponível sobre a cetose induzida pelo jejum é robusta, mostrando benefícios que vão além da perda de peso, incluindo melhor controle glicêmico, redução da inflamação e potencial neuroprotetor. No entanto, é importante ser honesto sobre as limitações. A resposta individual pode variar e a duração e frequência do jejum devem ser adaptadas às necessidades de cada um. Não existe uma abordagem única que sirva para todos, e a moderação é a chave para a sustentabilidade. Este despertar da cetose é, portanto, o verdadeiro motor da queima de gordura profunda que buscamos. Ao invés de apenas usar a gordura como um último recurso, o corpo a adota como seu combustível preferencial, acessando depósitos de gordura que antes eram difíceis de mobilizar. É uma mudança paradigmática na forma como o corpo gerencia sua energia, abrindo caminho para uma composição corporal mais saudável e uma função metabólica aprimorada. À medida que o jejum se aprofunda ainda mais, geralmente após 18 a 24 horas, outro processo biológico extraordinário entra em ação: a autofagia. A palavra autofagia vem do grego e significa autocomer, e é exatamente isso que acontece. As células do seu corpo começam a reciclar componentes danificados, proteínas mal dobradas e organelas disfuncionais, transformando-os em novos materiais. Pense nisso como um programa de limpeza e renovação celular que é crucial para a saúde e longevidade. Este mecanismo científico da autofagia é ativado pela privação de nutrientes e pela queda nos níveis de insulina e IGF-1, fator de crescimento semelhante à insulina 1. O corpo, em busca de recursos, começa a comer suas próprias partes menos essenciais ou danificadas, não apenas para gerar energia, mas também para construir novas estruturas celulares mais eficientes. É um processo de controle de qualidade interno que otimiza a função celular e tem sido associado a uma série de benefícios para a saúde, incluindo a prevenção de doenças neurodegenerativas e o envelhecimento saudável. A relação da autofagia com a queima de gordura, especialmente a gordura visceral, é um ponto de interesse crescente na pesquisa. A gordura visceral, aquela que se acumula ao redor dos órgãos internos na região abdominal, é metabolicamente mais ativa e perigosa, associada a um risco aumentado de doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e inflamação crônica. O jejum prolongado, ao induzir a autofagia e a cetose, cria um ambiente metabólico que favorece a mobilização e queima desse tipo de gordura teimosa. A evidência disponível, embora ainda em fase de exploração para a autofagia em humanos, é promissora, com estudos em animais e observacionais em humanos, sugerindo que o jejum pode ser uma ferramenta eficaz para reduzir a gordura visceral e melhorar marcadores de saúde metabólica. É importante ressaltar que a intensidade e a duração da autofagia podem variar, e a pesquisa continua a aprofundar nossa compreensão sobre como otimizar esse processo de forma segura e eficaz. Se você está gostando de desvendar esses mecanismos fascinantes do corpo humano e quer mais conteúdo de saúde baseado em ciência, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Entender a autofagia nos mostra que o jejum não é apenas sobre não comer, mas sobre ativar uma inteligência inata do corpo para se curar, se renovar e, sim, queimar aquela gordura mais profunda e perigosa, elevando sua saúde a um novo patamar. Para colher os benefícios dos momentos finais do jejum, onde a cetose se aprofunda e a autofagia é ativada, é crucial implementar o jejum intermitente de forma segura e estratégica. Não se trata de uma corrida para ver quem jejua mais tempo, mas sim de encontrar o equilíbrio certo para o seu corpo. Comece com janelas de jejum mais curtas, como 12 ou 14 horas, e aumente gradualmente, sempre ouvindo os sinais do seu corpo e garantindo uma hidratação adequada com água, eletrólitos e, se necessário, café sem açúcar. Uma das maiores armadilhas é a recompensa excessiva após o jejum. Quebrar o jejum corretamente é tão importante quanto o próprio jejum. Opte por refeições ricas em nutrientes, proteínas de qualidade, gorduras saudáveis e vegetais, evitando alimentos processados e ricos em carboidratos refinados que podem anular os benefícios metabólicos alcançados. A consistência e a qualidade da sua alimentação fora da janela de jejum são fundamentais para sustentar a flexibilidade metabólica e a queima de gordura a longo prazo. É imperativo reiterar o disclaimer médico. As informações aqui fornecidas são para fins educacionais e não substituem a orientação médica profissional.
Antes de iniciar qualquer protocolo de jejum intermitente, especialmente se você tiver condições de saúde pré-existentes, como diabetes, problemas cardíacos ou estiver grávida/amamentando, é fundamental consultar um médico ou nutricionista. Eles podem avaliar sua situação individual e garantir que o jejum seja uma prática segura e benéfica para você. Os momentos finais do jejum são, sem dúvida, um portal para uma compreensão mais profunda do seu próprio corpo e seu potencial metabólico. Eles representam a ativação de mecanismos de queima de gordura e reparo celular que raramente são acessados na dieta moderna. Ao abraçar esses processos, você não está apenas buscando emagrecer, mas investindo em uma saúde metabólica robusta, maior clareza mental e uma fundação para uma vida mais vibrante e longa. Agora que você desvendou o poder dos momentos finais do jejum, que tal explorar como integrar isso à sua rotina de forma sustentável? No nosso próximo vídeo, vamos mergulhar nas melhores estratégias para quebrar o jejum e maximizar seus benefícios sem comprometer sua saúde. Se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para sempre ser avisado quando postarmos novos conteúdos. Um forte abraço e até mais!